Uma linda homenagem ao grande mestre Di-chan. Amiguinhos, sou Kenny e venho contar um pouquinho da minha história de vida. Também estamos disponibilizando abaixo este livrinho em forma de podcast. Arigato. Kenzo, um jovem garoto de 10 anos, após a perda do Di-chan, seu avô paterno, foi com a mãe, Zilda, visitar a Bachan, a avó paterna. Ao adentrarem na casa, logo se deparou com um belo altar com um quadro enorme no fundo, contendo a foto do avô. Na frente está colocada uma urna com as cinzas mortais do Di-chan. Mesmo a tristeza tomando conta do seu coração, o garoto ficou surpreendido com as homenagens que os familiares fizeram para o seu avô. Muito curioso e não entendendo o que estava acontecendo, o garoto teve essa curiosidade pelo fato de nunca presenciar tal homenagem da tradição oriental, visto que sua família materna tem ascendência portuguesa, africana e indiana. Querido filho, sei que você está curioso, né? Diferente da nossa cultura, na tradição japonesa, em geral, os mortos são homenageados dessa forma. Eles montam um altar e colocam as cinzas de um ente querido numa caixinha. Também acendem um incenso para dizer que toda a trajetória da vida da pessoa não foi esquecida. Nossa, da hora, mãe! Também quero homenagear o Di-chan. Kenzo, com essa simplória atitude, deixou a Bachan e a mãe Zilda muito emocionadas, pois perceberam que o garoto, mesmo não conhecendo a outra tradição cultural, respeitou-a profundamente. A mãe Zilda, professora da educação especial, que no seu dia a dia luta por uma sociedade cada vez mais tolerante, igualitária e equitativa, percebeu a grande maturidade do garoto e a avó ficou feliz em ver no neto a continuidade da tradição de seus antepassados. Após se despedirem da avó e demais familiares, Kenzo e sua mãe pegaram o ônibus e retornaram para casa, localizada na cidade de Taquaritinga, interior de São Paulo. Horas e horas de viagem e o garoto dormia e acordava, pensando no seu avô paterno e na tradição diferente que acabara de conhecer. Não vendo a hora do dia amanhecer para ir à escola contar a sua experiência aos coleguinhas, acordou a mãe e disse: Mamãe, você está dormindo? A pobre mãe cansada respondeu que sim, com a cabeça se movendo. O garoto ansiosamente quis saber mais detalhes sobre a história do avô. Da mesma forma que estamos viajando, foi assim que aconteceu com o Di-chan? Como foi com ele a viagem do Japão para cá? Veio com os pais dele e depois ele voltou para a terra dele? O que ele fez aqui? Percebendo que o filho não se continha com a curiosidade, a mãe fez um breve resumo da história de vida do Di-chan. Filho querido, a história do seu avô é muito linda. Fizeram até um vídeo sobre ele. Di-chan, entre muitas outras qualidades, sempre foi muito curioso e estudioso. Não se conformava com as dificuldades que estava enfrentando no Japão. E aos 25 anos, deixando seus pais e irmãos, decidiu vir para o Brasil e tentar uma vida nova. O garoto ficou atento à história contada por sua mãe. Seu avô partiu em um navio de guerra, com destino ao Brasil, e, com seu carisma e bem solidário, cativou muitas pessoas durante a viagem, ensinando o português aos demais. Chegando ao Brasil, foi em busca de propagar a cultura japonesa por meio das artes marciais e da organização das colônias japonesas. Conheceu a Bachan e se casaram. Você sabia que o nome do Di-chan é Sozukinai e que quando chegou ao Brasil, adotou o nome de Paulo para ficar mais fácil a interação? O mesmo aconteceu com a Bachan, que se chama Kimiko, mas adotou o nome de Dirce.
O Di-chan faz parte da história da cidade de Ribeirão Pires, por ter sido um mestre do judô, que na época influenciou muitos jovens e por permanecer influenciando as gerações seguintes, pois alguns filhos seguem o caminho das artes marciais esportivas até hoje como os seus pais. Amanheceu. Kenzo foi à escola com uma vontade imensa de contar as novas experiências que teve em São Paulo. Chegando quase atrasado, percebeu que seria possível conversar com seus colegas somente durante o intervalo. No entanto, ao iniciar a aula, um episódio o deixou muito triste, fazendo com que se calasse e resolvesse assim não compartilhar mais com o que ocorrera na viagem. A professora substituta, para conhecer os alunos, pediu para que cada um se apresentasse. Quando chegou a vez de Kenzo se apresentar, todo animado, disse que era filho de uma professora e de um japonês. Um colega da turma, interrompendo Kenzo, disse que era, então, para ele ser o garoto mais genial. No entanto, era o japonês mais burro que existia. A professora imediatamente interrompeu a fala do garoto, pedindo para que outro se apresentasse, e assim transcorreu a aula. Muito triste, sem saber o que fazer, perguntas perturbadoras vieram à sua cabeça. Será que os colegas não gostam de mim? Fiz algo de ruim para eles? Sou tão burro assim? O que eu faço agora, meu Deus? Triste e atordoado, Kenzo, ao final da aula, foi para casa. Chegando em casa, observou que a mãe, além de estar cuidando dos afazeres domésticos, também estava realizando o seu trabalho pedagógico, pois tem a função de professora coordenadora do Núcleo Pedagógico da Educação PCNP de Educação Especial, na DER Taquaritinga, trabalhando para assegurar direitos e aprendizagem significativa aos alunos da educação especial. E não querendo atrapalhar, cumprimentou-a e foi rapidamente para o seu quarto. Por mais que Kenzo se segurasse para não chorar, não conseguiu. As lágrimas escorreram copiosamente pelo seu rosto. Pensou que o dia seria muito diferente, pois havia imaginado que seus colegas adorariam suas histórias e assim fortaleceria laços de amizade com eles. Pura ilusão, concluiu. Decidiu, enfim, em conversar com a sua mãe para mudar de escola, sem contar o que acontecera de fato na aula. Zilda percebeu logo o comportamento incomum do filho. Foi ao quarto de Kenzo e, com muito jeitinho, perguntou como fora o dia dele na escola. Mesmo tentando controlar o pânico diante da mãe, o garoto não conseguiu conter a emoção. Soluçando, foi relatando o ocorrido. A mãe, sendo uma profissional que trata de situações cotidianas um pouco semelhantes, enquanto o filho desabafava, refletia sobre como ajudá-lo. Assim como um toque de mágica, Zilda teve uma ideia. Ligou rapidamente para a diretora da escola, relatou o fato e estrategicamente se disponibilizou a ministrar uma palestra aos docentes da escola na ATPC, Aula de Trabalho Pedagógico Coletivo. Boa tarde, sou a professora Zilda, mãe do aluno Kenzo. Gostaria de conversar com a diretora Tereza. De maneira bem tranquila, a diretora ouviu a proposta da professora Zilda e aceitou que, de forma voluntária, a especialista ministrasse a palestra. Na semana seguinte, foi realizada a palestra. A TPC formativa por uma educação mais humana e libertária. Zilda realizou uma brilhante apresentação. Os elogios que os participantes da palestra expressaram a fizeram dar saltos de alegria. Os objetivos propostos foram realizados e os docentes elaboraram um plano de ação para colocar em prática os aspectos propositivos abordados. Visando a sensibilização dos alunos, a equipe escolar utilizou como estratégia a apresentação de um vídeo em homenagem a Di-chan.
O envolvimento dos diversos profissionais da escola, dos alunos, do Grêmio Estudantil e da APM possibilitou um acolhimento muito legal. Pipocas e sucos fizeram a alegria da garotada. Enfim, o tão sonhado dia. Mestre de Chan, o amor foi sua maior luta. Os alunos assistiram compenetrados a uma história de vida repleta de desafios, de lutas, de conquistas e principalmente de amor ao próximo. Na ATPC da semana seguinte, os docentes analisaram e refletiram sobre a diminuição de ações de combate a qualquer tipo de atitudes preconceituosas e discriminatórias e decidiram, em comum acordo, dar continuidade à elaboração de projetos voltados à temática, iguais pela diferenças, sonhos e direitos possíveis, para que pudessem ser socializados na Semana de Boas Práticas, no final do ano letivo de 2021. O objetivo principal foi interagir mais com a comunidade escolar para estabelecer o convívio cada vez melhor e estreitar a relação família-escola. Afinal, independentemente da origem étnico-racial, classe social, características físicas, psicológicas e socioemocionais, a escola pública pertence à comunidade e tem a função social de oferecer aprendizagem e formação integral a todos. Convida! Semana de Boas Práticas, iguais pelas diferenças, sonhos e direitos possíveis. Fim. Assista ao vídeo que homenageou o grande mestre de Chan.